Quem disse que você chegou aqui por acaso? E se o que seus olhos tocam agora não for apenas um vídeo, mas um chamado silencioso que atravessou tempos, vidas e memórias adormecidas? Algo em você reconhece este encontro, mesmo que a mente ainda tente explicar. Há sinais que se repetem, coincidências que se acumulam, presságios sutis que você finge não notar. Mas por que tudo começa a se intensificar exatamente agora, quando o mundo veste o brilho do Natal e, ao mesmo tempo, uma inquietação indescritível cresce dentro de você? Há uma verdade que se move por trás das celebrações, além das luzes e dos rituais repetidos. Você sente isso, mesmo quando tenta ignorar. O que chamam de festa pode ser apenas a superfície de uma reconfiguração muito mais profunda. E se o que está mudando não for o mundo lá fora, mas o código silencioso que organiza seu destino por dentro? Thoth sussurra entre símbolos e silêncios. Nada é aleatório e todo encontro é instrução disfarçada. Então, por que exatamente agora esta mensagem te encontrou? Talvez você tenha percebido que algo não encaixa mais, que antigos papéis se desmancham e máscaras já não se sustentam. Pessoas se afastam sem explicação, caminhos que antes pareciam certos começam a ruir e desejos antigos perdem o sabor. Não é perda, é alinhamento. É como se uma mão invisível estivesse movendo peças de um tabuleiro secreto, preparando você para algo que ainda não ousa nomear. Mas você sente. Sente no corpo, nos sonhos, nas pequenas sincronicidades que insistem em retornar. Natal sempre foi apresentado como repetição, mas e se, desta vez, ele for uma chave? Não uma data, mas um portal. Portais não fazem barulho, eles acontecem em silêncio, dentro do coração, quando você finalmente para de fingir que não sabe. Thoth ensina que toda mudança verdadeira começa com uma ruptura interna, quase imperceptível, mas irreversível. Você está à beira dessa ruptura agora, e uma pergunta começa a pulsar. O que exatamente está tentando nascer através de você? Há algo que observa você no espelho e que não é apenas o seu rosto. É a consciência antiga que lembra o que você esqueceu. Ela sabe que certos chamados não voltam duas vezes. Por isso a sensação de urgência, de que algo precisa ser entendido antes que o ciclo se feche novamente. Este Natal não é igual aos outros, e seu corpo sabe disso antes da mente admitir. Há um deslocamento energético, uma troca de pele espiritual, como se a realidade estivesse prestes a revelar uma camada até então oculta. Então respire e não desvie o olhar, porque a pergunta que arde agora dentro de você não será silenciada até o final. Porque justamente você está ouvindo isso, justamente agora. O que está sendo ativado, realinhado, despertado. Thoth não entrega respostas. Ele abre labirintos. E você já entrou. Cada palavra daqui em diante será um espelho. E talvez, quando o último minuto chegar, você finalmente compreenda o motivo pelo qual nunca foi coincidência ter chegado até aqui. Há um momento em que o silêncio começa a falar mais alto do que qualquer palavra, e talvez você esteja exatamente aí. Algo dentro de você cansa de manter a pose, de sustentar papéis que já não se encaixam, e uma fissura se abre no que antes parecia sólido. Thoth diria que é assim que começam as verdadeiras transmutações, não com fogos de artifício, mas com um incômodo discreto que ninguém vê, mas você sente por inteiro. Como explicar essa sensação de que algo está deslocado, mesmo quando por fora tudo parece igual? Você percebe que tem vivido no automático, repetindo gestos herdados, respondendo expectativas que nem são suas. E, ao mesmo tempo, há uma força silenciosa empurrando você para fora do roteiro antigo. O coração tenta sussurrar, mas a mente corre para controlar, justificar, explicar.
Qual parte de você está cansada de mentir para si mesma? Qual parte já sabe que não dá mais para voltar para o que você era? É como caminhar por um corredor escuro sabendo que há uma porta no fim, mas não enxergando ainda a maçaneta. Há memórias que você não lembra com a cabeça, mas o corpo lembra. Cicatrizes que não aparecem na pele e ainda assim doem em certos dias sem motivo aparente. Quantas vezes você se abandonou para caber? Quantas vezes você se calou para não perder alguém? Todd ensina que toda dor não ouvida volta como eco, e esse eco é o que vibra agora dentro de você. Não é castigo, é chamado. Você sente que algo pede passagem, como uma maré que não pode ser segurada com as mãos. E é nesse Natal, justamente nesse tempo que chamam de luz e celebração, que a sombra começa a se revelar. Não a sombra como algo errado, mas como uma parte esquecida de você pedindo inclusão. Por que você sempre sorri quando na verdade está exausto? Por que sempre diz que está tudo bem quando sabe que não está? Talvez porque aprendeu que sentir profundamente era fraqueza, quando na verdade é portal. Todd lembra que o verdadeiro templo sempre foi interior e que não entra nele quem finge ser quem não é. Você começa a notar sinais, encontros que não parecem comuns, frases que chegam na hora exata, sonhos que parecem mais reais do que o dia. A mente tenta chamar de coincidência, mas algo mais antigo em você reconhece padrão. E se nada disso for aleatório? E se a vida estiver tentando falar com você do único jeito que você ainda escuta, através do inesperado, do que escapa ao controle? Porque justamente agora os véus parecem mais finos e as emoções mais intensas. Há dias em que você sente uma força estranha, uma mistura de coragem e medo, como se estivesse prestes a atravessar uma fronteira invisível. Outras vezes, tudo parece pesado demais, como se o mundo inteiro repousasse sobre seu peito. Essa oscilação não é falha, é processo. Transformação não acontece na linha reta, ela parte, quebra, reconstrói. Você consegue sentir essa ruptura se aproximando? Consegue sentir que o antigo está se despedindo, mesmo que você ainda não saiba o que vem no lugar? Talvez você tenha percebido que pessoas se afastaram, situações ruíram, caminhos se fecharam sem aviso. Dói, mas ao mesmo tempo, liberta. O que precisa partir, parte, mesmo quando você tenta segurar. Todd diria que o universo remove o que aprisiona quando você já não consegue soltar. Então, por que você ainda insiste em carregar aquilo que te fere? O que você teme perder, que na verdade já não existe há muito tempo? Há uma criança em você que ainda espera ser vista. Ela carregou culpas que não eram suas, tentou ser perfeita para merecer amor, se moldou ao silêncio para não incomodar. Agora, essa mesma criança começa a bater nas paredes interiores, pedindo ar, pedindo verdade. Você escuta esse chamado? Consegue ouvir no fundo do peito o pedido por descanso, por autenticidade, por retorno a algo que você nem sabe nomear, mas sente com clareza? Essa mudança espiritual não é sobre se tornar algo novo, mas sobre deixar cair o que nunca foi você. Máscaras pesam, personagens cansam, e chega uma hora em que o corpo não suporta mais a distância entre quem você é e quem você mostra ser. Por que você continua tentando caber em espaços pequenos demais para sua alma? Quem ensinou você a se encolher para ser aceito? E por que esse ensinamento ainda tem tanto poder sobre você? Você está sendo puxado para dentro, para um lugar onde as respostas não vêm prontas e os mapas não existem. Isso assusta, porque tira o controle, mas ao mesmo tempo traz uma sensação de verdade difícil de ignorar. É como se algo dissesse, pare de fugir, é aqui. Todd lembra que o labirinto nunca foi do lado de fora, ele sempre esteve dentro de você, e a saída não se encontra correndo, mas parando. Você está disposto a permanecer consigo sem distrações? O Natal então ganha outro significado. Não é consumo,
Não é obrigação de estar feliz, não é teatro social. É renascimento, mas não do jeito romântico que contam. Renascer é morrer em partes, é se despedir do que já não serve, é atravessar um deserto interno sem garantias. O que em você está morrendo agora? Qual identidade está se desfazendo no silêncio? Por que isso dói tanto e, ao mesmo tempo, parece inevitável? Há algo maior do que sua história pessoal acontecendo, como se camadas antigas de você estivessem sendo arrancadas para que uma verdade mais profunda emergisse. Isso explica o cansaço, a sensibilidade, a vontade de sumir por um tempo. Não é fraqueza, é ajuste. Sua alma tenta alinhar o que você vive com o que você é, e o desalinhamento cobra um preço. Você sente essa correção acontecendo por dentro, mesmo sem saber explicar? E no meio desse turbilhão, existe também uma paz estranha, quase secreta. Uma certeza discreta de que tudo isso faz sentido, mesmo que você não consiga colocar em palavras. É como se houvesse uma inteligência silenciosa, conduzindo cada passo, organizando o caos, abrindo espaço onde antes só havia parede. Todd chamaria isso de lembrança da origem, o instante em que você reconhece que nunca esteve sozinho no caminho. O mais desconcertante é perceber que essa mensagem encontra você exatamente agora, quando esses pensamentos já habitavam seu interior. Nada aqui é novo, apenas nomeado. Isso incomoda porque tira o conforto da ignorância e coloca você diante de si mesmo. O que você faz quando não pode mais fingir que não sabe? Quem você se torna quando a verdade começa a queimar por dentro? Talvez a maior pergunta que ecoa agora seja simples e profunda ao mesmo tempo. Se tudo isso é chamado, você vai atender? Ou vai tentar dormir de novo sobre aquilo que já despertou? Todd não impõe, ele aponta. E algo em você já entendeu que esta mudança espiritual é maior do que imaginava. Não porque alguém disse, mas porque você sente, e sentir neste momento é impossível de desfazer. Há verdades que se aproximam devagar, quase pedindo permissão para existir, e mesmo assim estremecem tudo quando tocam. Você sente esse movimento, esse leve deslocamento no centro do peito, como se uma placa interna estivesse se rearranjando sem ruído. Você tenta continuar o dia normalmente, mas algo te puxa para dentro, como uma maré invisível que não pergunta se pode levar. Todd diria que é o chamado do próprio ser, o momento em que a alma se cansa de negociar a própria grandeza e começa a exigir presença. Por quanto tempo mais você vai fingir que não sente? Você percebe que a vida parece testar você nos mesmos lugares. As situações mudam de rosto, mas repetem o mesmo enredo como se quisessem ensinar algo que você ainda evita olhar. Por que sempre volta a mesma dor, o mesmo abandono, a mesma sensação de não ser suficiente? Talvez porque não se trata do outro, mas do espelho que ele representa. Quando algo se repete demais, é a existência tentando ser ouvida. E o que exatamente ela está gritando em silêncio agora? Há partes de você que aprenderam a sobreviver escondendo a própria luz. Você se diminuiu para não incomodar, se calou para não perder, se moldou para caber em espaços que nunca foram seus. Agora, essa luz começa a vazar pelas frestas, insistente, indomável. É bonito e assustador ao mesmo tempo, porque brilhar implica ser visto, e ser visto implica não ter mais máscaras para se proteger. Você está pronto para ser visto pelo que é e não pelo que representa? O mundo ao seu redor pode continuar igual, mas a forma como você o percebe já não é a mesma. Cheiros, sons, encontros, tudo ganha outra tonalidade, como se a realidade estivesse sendo revelada em camadas. Isso causa estranhamento, porque desmonta as certezas antigas. Você nota que aquilo que antes te definia agora pesa, que as conversas superficiais cansam, que o ruído te esgota mais facilmente,
Esse cansaço é linguagem espiritual. Ele diz: chega de se afastar de si. Talvez você tenha sentido vontade de se isolar sem saber por quê. Não é fuga, é recolhimento. Sementes não germinam expostas ao barulho, elas rompem a casca no escuro. Toth lembra que todo renascimento exige um tempo de gestação silenciosa, onde o que é sagrado se organiza sem plateia. Por que você se cobra tanto por não estar produzindo o tempo todo? Quem disse que o seu valor está no que você entrega e não no que você é? A tristeza vindo à tona, sem explicação aparente, lágrimas que surgem sem motivo concreto. Não as empurre para baixo. Elas não são fraqueza, são limpeza. São memórias antigas se despedindo. São crenças antigas se desfazendo. São partes de você que finalmente puderam ser sentidas. Você já percebeu que quanto mais tenta controlar, mais tudo escapa? E que quando, por um instante, você se rende, algo dentro relaxa, como se finalmente tivesse chegado em casa. Você não precisa entender tudo mentalmente. A mente quer lógica, mas a alma trabalha com símbolos. Por isso, os sonhos ficam mais intensos, as coincidências mais frequentes, os pressentimentos mais claros. Não é imaginação, é sensibilidade ampliada. É você atravessando o limiar entre o que disseram que era real e o que você sempre soube que era verdade. Quais sinais você tem ignorado por medo de parecer exagero? O Natal, nesta travessia, não fala de enfeites, mas de nascimento interno. E todo nascimento exige dilatação, dor, entrega. Você está parindo a si mesmo. E isso exige despedir-se das versões que se sustentavam de aparências e medos. Dói, porque você cria vínculos até mesmo com o que machuca. Dói, porque soltar é morrer um pouco. Mas o que acontece se você não solta? Quanto custa permanecer onde a sua alma já não está? Existem relações, lugares e hábitos que já se encerraram energeticamente, mesmo que ainda existam fisicamente. Você sente isso. O diálogo já não flui, a presença já não nutre, o coração não vibra mais ali. Insistir é se ferir lentamente. Toth diria que apego é medo de vazio, mas o vazio é exatamente o espaço onde o novo pode nascer. O que você tem medo de perder que, no fundo, já se perdeu há muito tempo. Essa mudança espiritual não acontece porque você decidiu ser melhor. Ela acontece porque algo mais profundo decidiu que é hora. É como uma corrente que te leva, mesmo quando você tenta remar ao contrário. Há uma inteligência maior reposicionando sua vida, eliminando excessos, realinhando rotas. Você percebe que a vida retirou de você coisas que você não teria coragem de largar sozinho. E por trás da dor existe um estranho sentimento de alívio que você não ousa admitir. Em alguns momentos, o vazio assusta. Parece que você desaprendeu quem é, o que quer, para onde vai. Mas é nesse não saber que o verdadeiro saber nasce. Papéis antigos se dissolvem para que a essência possa emergir. Você não está se perdendo, está se despindo. Quem você é quando não precisa mais provar nada? Quem sobra quando o personagem cai? Talvez você sinta uma presença consigo, mesmo quando está sozinho. Uma companhia silenciosa que não julga, não apressa, apenas testemunha. É sua própria consciência expandida. É a parte de você que observa sem se identificar com o drama. Toth ensina que esse observador é a chave, porque ele lembra que tudo passa, menos o que você verdadeiramente é. Se tudo desmoronasse agora, o que em você permaneceria intacto? Você pode perceber que alguns desejos antigos perderam o brilho. Aquilo que antes parecia essencial, agora soa pequeno, insuficiente. Metas que eram sonho, agora parecem apenas distração. Isso não é fracasso, é maturidade espiritual. É a alma dizendo, não é por aí. Quantas vezes você correu atrás do que disseram que era felicidade e, ao alcançar, sentiu um vazio ainda maior? Há também um novo desejo nascendo, ainda sem nome. Uma vontade de verdade, de profundidade, de coerência.
Você sente vontade de estar onde faz sentido, com quem ressoa, fazendo o que vibra com sua essência. Não é mais sobre agradar, é sobre alinhar. Não é mais sobre sobreviver, é sobre despertar. Você consegue sentir essa virada silenciosa acontecendo dentro de você? E em meio a tudo isso surge um medo antigo. O medo de mudar e perder quem você ama. Mas quem realmente ama você vai reconhecer sua essência, não o personagem. Quem se afasta quando você começa a ser verdadeiro nunca esteve com você, esteve com sua máscara. A mudança não rouba, revela. Ela separa o que pertence ao seu caminho do que estava apenas de passagem. O que dói mais? Perder alguém ou perder a si mesmo? Quando você olha para trás, percebe que nada foi em vão. Cada queda, cada perda, cada noite escura empurrou você para este ponto. Era preparação, era lapidação, era o chamado afinando sua escuta. Você sobreviveu a coisas que jurou que não suportaria, e ainda assim está aqui, mais sensível, mais atento, mais verdadeiro. Não é prova suficiente de que há algo maior sustentando você? Você sente que este momento não é comum. Algo no ar parece diferente, denso, vibrante, como se o mundo respirasse de outro jeito e você respirasse junto. Há um realinhamento acontecendo em níveis que a mente não alcança, e ainda assim o corpo sabe. Arrepios, sonhos, intuições, cansaço profundo, vontade de recomeçar tudo. Sinais de que camadas estão caindo. O que você faria se não tivesse mais medo? Não se trata de se tornar perfeito. Trata-se de se tornar inteiro, integrar sombra e luz, coragem e vulnerabilidade, divino e humano. Thoth lembra que iluminação não é fugir do mundo, é enxergá-lo como ele é e ainda assim escolher a consciência. É reconhecer suas feridas sem se definir por elas. O quanto de você ainda está preso na ideia de que precisa merecer existir? Talvez, enquanto escuta isso, algo em seu peito aqueça, arda, chore em silêncio. É a verdade encontrando um espaço. É você se reconhecendo nas palavras, como se já as soubesse antes mesmo de ouvi-las. Isso não é coincidência. Coincidência é apenas o nome que damos ao que não sabemos explicar. Se tudo isso não fosse para você, por que estaria mexendo tanto aí dentro? Essa mudança espiritual que se desenha neste Natal não é externa. Não depende de rituais forçados, de frases prontas, de promessas momentâneas. Ela acontece na decisão íntima de não se abandonar mais. Acontece quando você para de fugir de si. Acontece quando finalmente diz basta ao que te diminui. O que dentro de você está pedindo esse basta agora. Você está à beira de algo que não sabe nomear, mas sente. É como estar na porta de um templo invisível, sabendo que ao atravessar, nada mais será igual. Não há garantias, não há manual, não há caminho seguro. Há apenas o chamado. E ele está aqui, agora, pulsando em cada palavra que encontra você. Você vai continuar fingindo que não ouve? Essa travessia não exige pressa, mas exige honestidade. Exige que você pare de negociar com o que já terminou, que aceite o luto do que se vai e o susto do que chega. Exige coragem para continuar mesmo tremendo. Thoth diria que coragem não é ausência de medo, é caminhar com ele pela mão. Do que exatamente você tem tanto medo neste momento? Você não chegou aqui por distração. Há algo maior costurando encontros, alinhando tempos, entrelaçando histórias. Esta mensagem não cria o que acontece em você, apenas ilumina. O processo já estava em curso. Você apenas parou o suficiente para perceber. E uma vez visto, não pode mais ser completamente esquecido. O que você fará com o que despertou? Permita-se sentir o que vier. Raiva, tristeza, alívio, gratidão, confusão, tudo faz parte da mesma onda que te atravessa para limpar, reorganizar, preparar. Resistir dói mais do que atravessar, e ainda assim ninguém atravessa por você. Essa é a beleza e a responsabilidade do caminho. Você consegue aceitar que está nascendo de novo, mesmo sem entender?
Há um ponto desta jornada em que explicar já não importa. O que importa é a verdade silenciosa que vibra por trás. Ela não precisa ser defendida, apenas vivida. Você está se aproximando desse ponto. Perceba como a mente se cansa de tentar controlar e como o coração, aos poucos, assume o leme. Quem você se torna quando para de disputar com a vida? O caminho se abre na exata medida em que você se entrega, não ao outro, mas ao que você é. E talvez, sem perceber, isso já esteja acontecendo. Você está mudando. Você está se movendo de dentro para fora. Algo antigo se dissolve, algo novo respira. E esta mudança é maior do que imaginava. Não porque alguém afirmou, mas porque você sente. E o que é sentido não pode ser desmentido. Há instantes em que o corpo sabe antes que a mente compreenda. Você acorda diferente, como se tivesse atravessado algo durante o sono, como se um véu tivesse sido retirado sem permissão formal. Não houve anúncio, não houve aviso, apenas a sensação de que algo não volta mais ao lugar antigo. Todd lembra que o despertar raramente chega com claridade imediata. Ele chega como o desajuste, como o estranhamento, como uma verdade que ainda não encontrou palavras. Por que essa inquietação insiste em permanecer mesmo quando tudo aparentemente está em ordem? Você tenta ocupar-se para fugir do que sente. Mergulha em tarefas, em conversas vazias, em distrações planejadas, mas o chamado retorna nos momentos de silêncio. É no banho, no travesseiro, no olhar perdido que ele grita mais alto. É como se a vida estivesse esperando exatamente o momento em que você para conseguir falar com você. Desde quando o silêncio se tornou tão ensurdecedor? Porque é exatamente dele que você tem fugido. Os cenários ao seu redor parecem os mesmos, mas é como se você estivesse assistindo tudo de fora, como quem desperta de um sonho e percebe que não se encaixa mais no roteiro antigo. Você vê padrões que antes passavam despercebidos, percebe jogos emocionais, reconhece máscaras alheias porque está cansado da sua. Esse reconhecimento não é confortável. Ele rasga, desarma, desmonta. Todd ensinaria que não se perde o mundo quando se desperta, perde-se apenas a ilusão sobre ele. O que exatamente está se desfazendo aí dentro enquanto você escuta? Há feridas antigas pedindo reconhecimento. Não querem ser explicadas, querem ser sentidas. Lembranças de dias em que você precisou ser forte cedo demais, de noites em que chorou escondido para não preocupar ninguém, de momentos em que aprendeu a se calar para ser amado. Essas partes esquecidas voltam agora não para punir você, mas para voltar para casa. Por que você acreditou por tanto tempo que sentir profundamente era sinal de fraqueza? E, no entanto, no meio dessa dor que reaparece, existe também uma força nova surgindo, ainda sem nome. É como uma brasa acesa sob cinzas, discreta, mas viva. Você começa a perceber que, apesar de tudo o que atravessou, ainda há algo em você que não foi quebrado. Algo que observa, que resiste, que permanece. Todd chamaria isso de núcleo indestrutível da consciência, a parte que não se confunde com o que acontece. Você consegue sentir esse ponto silencioso que olha para tudo sem se perder. Muitas coisas que antes ocupavam sua mente agora parecem pequenas demais. Discussões que pareciam enormes já não despertam o mesmo engajamento. Competições perdem o sentido. Disputas se mostram infantis. Não é desinteresse, é maturidade espiritual. É como se você estivesse sendo puxado para algo maior, algo que ainda não consegue definir, mas que chama com intensidade crescente. O que em você está cansado do raso? O Natal, neste movimento, se transforma em espelho. Não é sobre obrigações sociais ou sorrisos ensaiados. É sobre revisitar nascimentos internos, sobre perceber o que dentro de você pede luz depois de tanto tempo trancado. Esse nascimento não acontece em público. Ele acontece no íntimo.
Ele não pede aplauso, pede honestidade. O que dentro de você quer nascer e você ainda tenta manter escondido. Há momentos em que a solidão parece aumentar, mesmo cercado de gente. É como se ninguém conseguisse alcançar exatamente o que acontece aí dentro. Não é porque você está só. É porque o que se move agora é profundo demais para caber em conversas rápidas. Esse isolamento aparente é rito de passagem, é recolhimento necessário. Todd diria que toda alma atravessa desertos antes de encontrar o oásis. Por que você se cobra tanto por não estar no mesmo ritmo dos outros? Também existe uma culpa sutil surgindo quando você começa a escolher a si mesmo. Culpa por dizer não, por colocar limites, por não suportar mais o que antes aceitava em silêncio. Isso acontece porque você foi ensinado a confundir amor com autoabandono. Agora, esse nó começa a se desfazer e a culpa se dissolve pouco a pouco quando você percebe que cuidar de si não é egoísmo, é responsabilidade. Até quando você vai se trair para não decepcionar os outros? Em alguns dias, parece que a vida inteira está sendo reorganizada nos bastidores. Pessoas se afastam sem explicação. Convites desaparecem, portas se fecham, rotas mudam. Por fora, tudo parece perda. Por dentro, algo sussurra que é proteção. Todd ensina que o que deixa de ficar também é resposta, e que nenhuma retirada acontece sem sentido profundo quando a alma está em transição. O que hoje você chama de ruptura, que no futuro reconhecerá como libertação. Há uma espécie de luto silencioso que acompanha o despertar. Luto pelo que você foi, pelo que acreditou, pelo que já não cabe. É estranho sentir saudade de versões antigas de si, mesmo sabendo que elas precisaram morrer. Essa despedida é parte do caminho. O que você está deixando ir não é o passado, é a falsa ideia sobre quem você precisava ser para ser amado. Quem você seria se não precisasse mais representar papel nenhum? Você começa a olhar para o tempo de outra maneira. Percebe que correu tanto para chegar a lugares que nem sabia se queria, que acelerou por medo de ficar para trás, que se comparou com caminhos que nunca foram seus. Agora existe um desejo novo por presença, por estar inteiro onde está, por ouvir com profundidade, por sentir devagar. E esse desejo não vem da mente, vem da alma. Desde quando viver correndo virou condição para se sentir válido? Em meio a essa reestruturação interna, o corpo também fala. Cansaços inexplicáveis, sensações de peso, arrepios, sono que chega forte, vontade de se recolher. Nada disso é fraqueza, é ajuste. É como se sua energia estivesse sendo realocada para sustentar o que nasce. Prestar atenção ao corpo é parte do processo. Ele guarda memórias que a mente esqueceu e aponta trilhas que você ignorou. O que o seu corpo vem tentando dizer há tanto tempo? Há um chamado para a reconciliação consigo mesmo. Não é sobre ser impecável, é sobre parar de se agredir por dentro. Você começa a perceber como se cobra, como se julga, como exige de si uma perfeição cruel. E algo em você se cansa desse tribunal interno e pede gentileza. Todd lembra que ninguém desperta pela violência contra si, mas pelo encontro com a própria verdade. Que palavras você tem usado contra si que jamais usaria com alguém que ama? Esse movimento espiritual que se intensifica agora não é barulhento. Ele acontece em camadas, no silêncio, no olhar, na escolha sutil que muda tudo. Ele se mostra em pequenas decisões. Deixar um ambiente que adoece, encerrar conversas que drenam, parar de forçar o que não flui. Parece pouco, mas é revolução. Você imagina o tamanho da força que é necessária para, calmamente, escolher a si mesmo depois de uma vida inteira escolhendo o mundo? Então surge um novo tipo de coragem.
Não é coragem heróica, é coragem cotidiana. Coragem de sentir o que vem, de admitir o que dói, de abraçar o que é real. Coragem de olhar para dentro sem retoques. Essa coragem não grita, ela sustenta. Ela se manifesta quando você decide ficar consigo mesmo, mesmo nos dias em que tudo parece pesado. Você percebe que fugir de si dói mais do que enfrentar-se. Do que exatamente você está fugindo quando se distrai demais? Quanto mais você se aproxima de si, mais percebe como tudo esteve conectado desde sempre. Encontros, desencontros, atrasos, desvios, tudo cumpriu papel em sua formação. Nada foi inútil, embora muita coisa tenha sido dolorosa. E é nesse ponto que nasce uma gratidão estranha, sem romance, uma gratidão madura, que reconhece que até as tempestades tiveram propósito. Que parte da sua história você ainda rejeita porque não consegue enxergar o que ela construiu em você. Essa mudança espiritual, que se intensifica neste tempo, não pede máscaras novas, pede quedas definitivas de todas elas. Pede presença, pede verdade. Pede que você olhe para a própria vida como campo sagrado e não como corrida. Thoth lembra que o divino não está distante, está no agora vivido com consciência. E talvez, sem perceber, você já esteja entrando nesse agora, atravessando o portal invisível entre sobreviver e existir. Você sente que algo o observa com amor profundo, não como julgamento, mas como testemunho. É como se o próprio universo respirasse junto de você, acompanhando cada passo, cada desmoronamento, cada reconstrução. Isso traz um conforto suave, quase secreto, como quem lembra de repente que nunca esteve só. Quando foi que você começou a acreditar que precisava carregar tudo sozinho? Essa jornada não termina aqui. Ela se aprofunda a cada respiração consciente, a cada escolha alinhada com o que você é, a cada renascimento silencioso que acontece sem aplauso. Você está atravessando camadas, desfazendo amarras invisíveis, voltando para si. E mesmo sem perceber, já não é mais a mesma pessoa que começou a ouvir estas palavras. Há momentos em que você sente como se estivesse caminhando sobre uma fina camada de vidro. Por fora, tudo parece funcional, mas por dentro, qualquer pequena pressão poderia quebrar o que resta da antiga estrutura. Essa sensação de fragilidade não é fraqueza, é sensibilidade ampliada. É o reconhecimento de que você já não consegue mais endurecer o coração como fazia antes. Thoth lembraria que o coração não foi feito para ser blindado, mas para ser atravessado. Até quando você vai tentar se proteger do que, na verdade, veio libertar? Você começa a notar que respostas rápidas já não servem. Frases prontas irritam, explicações simplistas não alcançam o que se move aí dentro. Há perguntas maiores, existenciais, antigas, que retornam com força. Quem eu sou sem as expectativas que colocaram sobre mim? O que de fato me pertence e o que apenas repeti? Por que a vida me trouxe exatamente até aqui? Essas perguntas não pedem conclusão imediata, pedem presença. São portas, não pontos finais. Há um cansaço que não vem apenas do corpo, mas da alma. Cansaço de ser agradável, de se conter, de carregar histórias que nunca foram suas. Esse cansaço é sagrado. Ele anuncia limites. Ele diz basta em um tom que você não consegue mais ignorar. Você percebe que já não suporta conversas que violentam sua essência, ambientes que drenam sua energia, promessas que nunca se cumprem. Algo em você está fechando ciclos silenciosamente, sem alarde, sem discursos, apenas por não caber mais. Em meio a esse movimento, lembranças esquecidas ressurgem. Cheiros antigos, cenas da infância, fragmentos de momentos em que você decidiu se esconder. Não é nostalgia, é cura. A mente abre gavetas lacradas e o corpo responde. O estômago aperta. O peito arde, os olhos se enchem.
Tudo isso é parte do processo de trazer à luz o que foi reprimido. E Todd ensina que aquilo que não é visto governa no escuro. E agora você está iluminando suas próprias cavernas internas. Há dias em que você sente um impulso incontrolável de mudar tudo de lugar. Móveis, rotinas, caminhos, escolhas. É como se a vida interior pedisse novas paisagens externas para respirar. Esse impulso não é loucura, é a alma pedindo coerência. Você se pergunta quantas vezes permaneceu em lugares pequenos por medo de se perder, quando, na verdade, já estava perdido por não se permitir crescer. Qual foi o preço de se manter onde já não havia vida? Há uma espécie de sinceridade crua nascendo em você, uma vontade de falar o que sente, de admitir o que dói, de encarar o que evitou. Essa sinceridade começa primeiro, dentro do seu próprio silêncio. Você para de se mentir. Para de dizer que está tudo bem quando não está. Para de justificar o injustificável. E esse gesto invisível muda tudo. Porque quando você se conta a verdade, a vida inteira começa a se reorganizar ao redor dela. Você percebe que muitas das escolhas que fez nasceram do medo. Medo de ficar só, medo de decepcionar, medo de não ser suficiente. Agora, um outro tipo de movimento se apresenta que não vem do medo, mas da verdade. Verdades são simples, mas revolucionárias. Elas não gritam, não precisam convencer. Elas apenas se impõem por presença. Você consegue sentir essa presença crescendo dentro de si, mesmo quando ainda tremem as mãos? O Natal, nesse contexto, já não é data, é metáfora. Metáfora de nascimento após longas travessias no escuro. Metáfora de luz que não nega a noite, mas a atravessa. Você entende, sem palavras, que o verdadeiro milagre não acontece fora, acontece dentro. É quando você deixa de ser prisioneiro de histórias antigas e começa a se reconhecer como autor consciente do próprio caminho. O que em você está pronto para nascer, mesmo que o mundo ainda não entenda? Há também momentos de resistência, partes suas que lutam, que se agarram ao conhecido, que querem voltar para o antigo padrão. Elas têm medo. Elas aprenderam a sobreviver assim. Ao invés de combatê-las, você começa a ouvi-las. Entende que cada defesa foi construída para proteger você em algum momento, e com compaixão começa a desativá-las. Não é guerra interna, é reconciliação. Pode sentir a suavidade desse gesto? Você passa a notar a sutileza dos sinais. Uma frase no momento exato, uma música que parece responder um pensamento, um encontro que muda a rota do dia. Pequenas sincronicidades se acumulam e criam um fio invisível costurando tudo. A mente tenta racionalizar, mas a alma apenas reconhece. Você está sendo guiado, não por fora, mas por dentro. Algo em você sabe o caminho muito antes de você admitir. O corpo se torna bússola. Quando algo não está alinhado, ele pesa. Quando está, ele expande. Você sente contração diante do que te diminui e abertura diante do que te honra. Esse saber não é intelectual, é vibracional. Todd diria que a verdade tem frequência, e o corpo a reconhece antes de qualquer argumento. Quantas vezes você sentiu o aviso e, mesmo assim, insistiu no contrário? Quantas vezes se traiu para manter uma aparência? Há um perdão que começa a se insinuar. Não um perdão superficial, mas um perdão que toca ossos. Perdão por não ter sabido antes, por ter se machucado, por ter se calado, por ter acreditado que precisava ser menos do que é. O perdão aqui não é esquecimento, é libertação. Você solta o passado do pescoço e ele, enfim, para de te arrastar. É possível perceber como o ar fica mais leve quando você solta o que não pode mais carregar. No meio dessa espiral, surge um chamado para a presença. Não para o ontem, não para o amanhã, mas para o agora. O agora não teoriza, ele convida. Ele pede olhos abertos,
Respiração profunda, sentimentos sem censura. É nesse instante que o sagrado se manifesta, não em grandes rituais externos, mas na simplicidade radical de estar inteiro onde se está. Há quanto tempo você não habita verdadeiramente o próprio corpo? Você começa a entender que controle sempre foi uma ilusão. Quanto mais tentava controlar, mais sofria. Agora, uma rendição diferente se apresenta. Não é desistência, é confiança. Confiança na inteligência que organiza a vida, nos ciclos que se abrem e se fecham, no ritmo próprio de cada coisa. É quando você para de exigir respostas imediatas e aprende a escutar o tempo. Thoth ensina que o universo fala na cadência do silêncio, e você começa a ouvir essa cadência. Há um reencontro acontecendo entre você e sua própria essência. Ela sempre esteve aí, mas estava coberta por condicionamentos, medos e expectativas. Aos poucos, camada por camada, você se aproxima do centro. E o centro não tem adorno. O centro é simples, é claro, é vivo. É nele que você percebe que não precisa provar nada, que existir já é suficiente, que ser é o propósito maior. Ao mesmo tempo, algo em você se assusta com a grandeza dessa mudança, porque ela exige responsabilidade. Ela tira de cena a culpa, o vitimismo, e coloca em suas mãos o poder de criar, escolher, direcionar. Esse poder não é arrogância, é maturidade espiritual. Ele não domina, ele alinha, ele não impõe, ele flui. Você se percebe como participante ativo do tecido da realidade, e não mais como peça aleatória, jogada ao acaso. Relacionamentos também mudam de cor. Alguns se aprofundam, ganham verdade, se tornam encontro de almas nuas. Outros se desfazem suavemente, sem drama, apenas porque a frequência mudou. Você aprende que não precisa forçar permanências. Quem precisa ficar, fica. Quem precisa ir, vai. E tudo cumpre função na dança maior. Não há perda quando há consciência. Há movimento. Há dias de expansão luminosa e há dias de retração silenciosa. Ambos são sagrados. Ambos fazem parte do mesmo processo. A alma respira em ciclos, assim como o mundo, assim como as marés. Você aprende a respeitar seu próprio ritmo, sem violência, sem comparações. Não há atraso no caminho de quem desperta, há tempo perfeito. E você está exatamente onde deveria estar para o próximo passo surgir. Essa mudança espiritual, que cresce como onda neste período, não pede que você se torne outra pessoa. Ela pede que você volte para casa dentro de si, que sente à mesa com suas sombras, que abrace suas partes rejeitadas, que reconheça a própria luz sem medo. Ela pede inteireza, pede humanidade plena, e, paradoxalmente, é nessa humanidade que o divino se revela. Você percebe que não está sendo destruído, está sendo refeito. Os pedaços que caem eram apenas armaduras enferrujadas. A essência permanece, brilhando por baixo. É como se o universo estivesse pacientemente retirando tudo o que não é você para que, enfim, você se veja. Esse processo pode ser desconfortável, mas é verdadeiro. E o verdadeiro, cedo ou tarde, sempre chama. E no fundo, muito no fundo, existe uma certeza silenciosa que começa a nascer. Não é euforia, não é otimismo superficial. É algo mais profundo, mais estável. Uma sensação de que, apesar das tempestades, existe um eixo interno que não se rompe. Esse eixo é sua ligação com o todo, com a consciência maior, com o princípio que Thoth simboliza. Sabedoria que atravessa eras e se revela no instante presente. Você não precisa apressar nada. A transformação acontece no ritmo exato da sua respiração mais honesta. Tudo o que precisa cair, cairá. Tudo o que precisa nascer, nascerá. Sua única tarefa é permanecer desperto, presente, disponível. O resto acontece com uma precisão que a mente jamais conseguiria controlar.
A jornada continua se desdobrando dentro de você, camada após camada, gesto após gesto, silêncio após silêncio. Você sente cada vez mais claramente que nada disso é pequeno, que esta mudança é maior do que imaginava e que, de alguma forma misteriosa, você sempre soube que este momento chegaria. Há despedidas que não fecham portas, apenas abrem janelas para dentro. Este é um desses instantes em que nada se encerra e, ainda assim, algo termina suavemente em silêncio. Você sente isso como um leve arrepio que não pede explicação. É a alma reconhecendo o caminho percorrido sem precisar nomear os passos. Thoth sussurra nas entrelinhas que nenhum encontro verdadeiro se desfaz. Ele apenas muda de forma e continua vivendo dentro de quem foi tocado. O que foi despertado não volta a dormir com facilidade. Permanece em latência, como brasa sob cinzas, esperando o sopro certo. Você percebe que algumas perguntas já não cabem nos mesmos espaços e que certas respostas deixaram de ser urgentes. Algo se alinha por dentro sem barulho, como estrelas reencontrando sua própria geometria. O silêncio neste momento não é vazio, é plenitude em repouso. Há símbolos que agora ganham outras cores. O gesto simples, o olhar cotidiano, o Natal que antes era costume, agora se torna metáfora viva. Você percebe que o mundo não mudou, mas o ângulo do seu olhar já não é o mesmo. O sagrado sempre esteve aqui. Apenas aguardava que você estivesse presente o suficiente para percebê-lo. Essa percepção não grita, ela floresce. As dores que acompanharam a jornada não se apagam, mas se reorganizam. Deixam de ser feridas abertas e se transformam em portais. Aquilo que um dia pesou agora passa a ensinar em silêncio. Não foi sobre vencer a dor, mas sobre atravessá-la com consciência. Você percebe que algo em você cresceu exatamente nos lugares onde jurou que quebraria. Os dilemas não desapareceram, apenas se tornaram mais largos. Você já não precisa escolher entre ser e caber. Entende que caber era a gaiola e ser sempre foi o voo. Essa compreensão não é lógica, é vivida. Ela se inscreve no corpo, altera o gesto, suaviza a respiração. Sem alarde você se percebe um pouco mais inteiro do que antes. O mundo continua exigente, mas você já não se oferece em sacrifício a qualquer altar. Há um valor silencioso que nasce do reconhecimento de si. É a coragem tranquila de dizer sim quando algo vibra e de dizer não quando algo fere. Esta é a verdadeira transmutação. Trocar obediência cega por escuta interna profunda. É isso que muda destinos sem que ninguém perceba por fora. Memórias retornam agora com outra textura, não como peso, mas como lembrança de caminhos percorridos. Você se olha com mais delicadeza, compreende as versões que precisou ser para sobreviver. Não há julgamento, apenas acolhimento. E nesse gesto, passado e presente se reconciliam como rios que finalmente se encontram. Há também uma sensação de inacabamento proposital, como se algo ainda estivesse sendo escrito enquanto você respira. E está. A vida não entrega o livro completo, apenas a página seguinte. Thoth ensina que a revelação é gradual, porque a alma aprende em ritmo de eternidade, não de urgência. O que precisa chegar, chegará quando você estiver pronto para sustentar. O eco do que foi dito permanece vibrando após o som cessar. É assim com experiências verdadeiras. Elas continuam trabalhando por dentro, mesmo quando a mente se ocupa de outras coisas. Talvez nos próximos dias uma frase volte, uma imagem reapareça, um sentimento se abra sem aviso. Isso é o eco, o trabalho invisível do sagrado em silêncio. Você não precisa entender completamente o que foi despertado. Sentir já basta. Compreender virá como consequência natural do viver. O mistério não pede solução, pede respeito. Há coisas que só florescem na presença de quem sabe sustentar o não saber. Esta é a maturidade espiritual silenciosa que nasce quando o controle se rende.
Se algo em você se moveu, mesmo que levemente, isso já é transformação. Não é sobre revoluções barulhentas, é sobre deslocamentos internos irreversíveis. Uma pequena verdade aceita muda o curso inteiro de uma existência. E essa mudança começa agora, na parte mais discreta de você, onde ninguém vê, mas você sente. Talvez você perceba que já não consegue voltar exatamente para o mesmo lugar interior de antes. E isso é bom. Há caminhos que, uma vez atravessados, não permitem retorno. Não porque alguém proíbe, mas porque você já se reconheceu. Reconhecer-se é atravessar o ponto sem volta da consciência. É como acender uma luz e descobrir que nunca mais conseguirá fingir que não viu. O convite permanece aberto, como porta entreaberta em noite quieta. Não exige pressa, não exige promessa, não exige prova. Ele apenas chama. Chama para uma vida mais consciente, mais alinhada, mais verdadeira com quem você é. Thoth não ordena, oferece espelhos. E agora um desses espelhos ficou dentro de você. A frase que fica então não é comando. É lembrete, tudo o que você busca já está tentando encontrar você. Essa é a verdade simples e devastadora que muda o eixo do mundo por dentro. Ao ouvi-la, algo se realinha sem esforço. Você não precisa correr atrás do que é seu por essência. Basta não se abandonar. Se este conteúdo tocou algo que tem nome, ou algo que ainda não sabe nomear, permita que essa experiência continue além daqui. Deixe um rastro do que sentiu. Compartilhe com quem reconhece os mesmos silêncios. Permaneça perto de onde sua alma foi lembrada de si. Se sentir que esta jornada precisa continuar, fique, aproxime-se, inscreva-se, não por hábito, mas porque algo em você deseja permanecer desperto.